Olá, pessoal. Vamos então dar início, ao nosso conteúdo desse segundo bimestre e iniciaremos com a unidade 5, que é o período entre guerras dos regimes autoritários e os regimes totalitários, né? Então nós vamos ver aí como que, sobretudo, a crise do capitalismo liberal após o fim da Primeira Guerra em 1918 vai levar ao surgimento e ao fortalecimento de regimes políticos autoritários e totalitários. Não só na Europa, como também nós teremos isso na América, na América Latina. O Brasil, por exemplo, passou por isso, com o governo Vargas. Isso também aconteceu com os chamados regimes populistas, na Argentina, com Perón, no México, com Cárdenas e assim por diante. Porém, o nosso foco hoje são os regimes autoritários e totalitários europeus, Como que isso acontece? Primeira questão importante, é preciso entender que, sobretudo após a Primeira Guerra Mundial e a crise econômica que assolou a Europa, a Europa, que foi o palco do conflito da Primeira Guerra Mundial, saiu desestruturada. Os países europeus se desestruturaram por conta do conflito. Milhares de mortos, desemprego, crise na produção, crise no abastecimento, crise no consumo. Então, era preciso reestruturar todo esse processo. Só que nós precisamos entender que muitas críticas que surgiram pós a Primeira Guerra davam conta que o responsável por todos esses conflitos era exatamente o capitalismo de bandeira liberal, ou que nós chamamos de liberalismo econômico, que era o modelo econômico dominante na época. Tá? Então, muitos chefes de Estado ou políticos começaram a atacar o liberalismo político e econômico como responsável pela miséria, pelo desemprego que assolava, então, os países europeus. Tá? E junto com essa onda de crítica ao liberalismo, acompanhava também uma crítica ao regime político democrático. Então, olha que interessante. Nesses países que foram, sobretudo, destruídos pela guerra, na Primeira Grande Guerra Mundial, além da crítica ao capitalismo liberal, eles faziam também a crítica ao regime político da democracia. Por quê, Marco? É muito simples. Porque, para esses críticos, a democracia era um sistema fraco de política e não era capaz, então, de proteger o cidadão que estava desempregado, passando fome, passando necessidade, endividado e assim por diante. Tá? Primeiro, eles criticavam o liberalismo, dizendo que é o mercado que domina no liberalismo. E segundo, criticavam a democracia, dizendo que a democracia é um regime fraco. E aí, um Estado fraco não consegue proteger seu cidadão. Tá? E esse discurso teve uma grande aceitação por conta de toda a crise decorrente da Primeira Guerra Mundial. Okay? E é nesse cenário de crise política e econômica após a Primeira Guerra Mundial é que vão surgir os regimes autoritários e os regimes totalitários. Inicialmente, eu vou falar sobre os regimes totalitários, que são os regimes centralizados, que costumam defender bandeira única e tendo como o principal discurso a centralização total do poder na figura de um líder. O Duce, na Itália, o Führer, na Alemanha, o Camarada, na União Soviética e assim por diante. Tá? Bom, quais são então as principais características dos regimes
totalitários, a ideia de totalidade, de uma coisa só. Tá? Então, quais foram os regimes totalitários primeiro? Na Itália, nós tivemos o fascismo, comandado por Benito Mussolini. Na Alemanha, nós tivemos o nazismo, comandado por Adolf Hitler. E na União Soviética, nós tivemos, então, o comunismo, ou o chamado stalinismo, comandado por Joseph Stalin nesse momento. Tá? Então, fascismo, nazismo e stalinismo. Tá? 3 regimes totalitários. O fascismo e o nazismo é chamado de totalitarismo de direita, porque é mais conservador, tem por princípio o modelo capitalista, ainda que é um capitalismo corporativo, comandado pelo Estado. E o stalinismo é considerado um totalitarismo de esquerda, né? Porque tem por princípio as ideias do Marx, da Revolução Socialista, comunista, mas é o Estado que controla tudo, tá? Inclusive as indústrias e assim por diante. Bom, quais são as características gerais dos regimes totalitários, né? O que caracteriza, o que tem de em comum nesses regimes totalitários? Primeira questão importante. Todo regime totalitário ele é constituído por um partido único. Não se admite oposição. Se extermina a oposição. Se ele é um partido único, todo o poder fica concentrado no partido, sobretudo no líder, né? No chefe partidário. Tá? Então é uma concentração do poder, partido único. Não há pluripartidarismo nos regimes totalitários. É apenas um único partido. Ok? Outra questão importante. Nesses regimes totalitários não se admite oposição, nem na legalidade nem na ilegalidade. Se extermina a oposição, fazendo uso sistemático da força, da violência, da repressão. Tá? Isso também é muito importante. Então, a violência é usada de forma indiscriminada para eliminar a oposição. Okay? Então, não há uma convivência, uma aceitação democrática da oposição. Porque nós estamos falando de um sistema totalitário. Não há democracia. Okay? Outro elemento importante e comum, tanto no fascismo, quanto no nazismo, como no stalinismo. O culto ao líder. Né? A ideia de que o líder é a personificação da nação. Esse conceito abstrato de nação, né? Do povo. O líder é o próprio povo, é o próprio Estado. Tem uma máxima que o Hitler usava na Alemanha nazista, que é muito clássica para explicar o que eu estou dizendo. Ele falava, em alemão, claro, Ein Volk, ein Reich, ein Führer. Ou seja, ein Volk é um povo, Reich é o Estado e Führer é o líder, o chefe. Então, um povo, um Estado, um líder. É uma coisa só. Essa é a ideia do totalitarismo. Forma uma totalidade. Não se separa povo do Estado, do chefe. Tudo é uma coisa só. Por isso a ideia de totalidade, totalitarismo. Povo, Estado e líder é pensado como se fosse uma coisa orgânica. Tudo fosse a mesma coisa, sem separação. Tá? Então isso é muito importante. Esse culto à personalidade, esse culto ao líder, né? Outra questão importante é a defesa de uma ideologia oficial. Então, o Estado totalitário ele faz uso da propaganda para criar códigos que simbolizam os valores do Estado totalitário. Tá? Isso aconteceu na Alemanha nazista, na Itália fascista, na União Soviética stalinista e assim por diante. O Estado cria símbolos
não é? E esses símbolos passam a ser, então, usados como uma ideologia oficial, para criar uma ideia de representatividade, uma ideia de representação, né? Uma ideologia. E tem uma questão importante aí, que nós vamos trabalhar mais separadamente, mas eu já quero adiantar para vocês. No nazismo alemão, né, além desses critérios que eu citei para vocês, partido único, eliminação da oposição, culto ao líder, com ideologia oficial, na Alemanha, sistematicamente eles criaram a ideia do arianismo, ou seja, que o alemão é formado por um grupo puro, por uma pureza racial, o ariano, né? E isso vai gerar, entre outras coisas, a ideia da necessidade de eliminar os impuros, como os judeus, os ciganos, os negros e assim por diante. Tá? Isso vai gerar o holocausto, a matança de judeus, entre outras coisas. Mas nós vamos discutir isso quando entrarmos especificamente no nazismo. Tá? E por último, mas não menos importante, é preciso dizer também que a propaganda dos regimes totalitários, no fascismo italiano, no nazismo alemão ou no stalinismo soviético, também tinha um grande objetivo, que era mobilizar as massas. Esses regimes políticos são regimes de massas, concentrados no apoio da massa, da grande população, e assim por diante. Tá? E é interessante que nesses regimes totalitários, eles escondem a existência de diferenças de classes sociais. Por isso que é a ideia de totalidade, é como se fosse uma coisa só. Então eles não falam que há ricos e pobres, mas todos são cidadãos da nação, alemã, italiana ou soviética. Esconde a luta de classe, tá? Então é importante entender isso. E depois nós vamos continuar na sequência. Eu vou falar sobre o fascismo na Itália, do Mussolini, depois o nazismo na Alemanha, depois o stalinismo, e aí vamos falar de alguns regimes autoritários, né? Sobretudo na Espanha e em Portugal, tá? Mas isso fica para a nossa próxima aula. Então hoje é só uma introdução para a gente entender esse contexto em que surgem essas ideologias totalitárias, ok? Abraço!